Muito bem, gente. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, esperando aí que esse segundo bimestre seja tão bom quanto foi o primeiro, né, que a gente consiga aí trabalhar os nossos assuntos e concluir o programa com muito êxito. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a lei de drogas, né? Obviamente sobre aspectos processuais, né? Então não vamos falar tanto dos crimes da lei de drogas, né, que isso é mais matéria de direito penal material, mas conversar um pouco sobre algumas novidades, né, que tem aqui no que diz respeito aos crimes previstos pela lei de drogas. Aqui, gente, a esse respeito, antes de tudo, eu preciso fazer uma observação importante. Então, assim, não existe propriamente, né, um rito especial para a lei de drogas, tá? Então, vai seguir aquela regrinha geral que vocês já conhecem, né? Então, muitas vezes vai ser possível aplicar a lei 9.099, o GCRIM, outras vezes vai seguir o rito ordinário. O que eu vou pontuar aqui para vocês são algumas peculiaridades, tá? Então, algumas regrinhas são diferentes, mas dentro daquele conjunto todo que vocês conhecem, tá? Não há necessidade de repetir todo o rito como é que é, porque vocês já estão mais ou menos familiarizados com eles, né? Nós já trabalhamos isso no semestre passado, tá? Então, vamos pensar aqui algumas coisas que são diferentes e que tem que aparecer. Então, primeira coisa, diz respeito à lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? Aqui temos uma regra diferente, que é trazida pelo artigo 50, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte, né? Você tem que fazer um laudo de constatação da natureza da droga. Ou seja, para que seja possível flagrante, eu preciso de um laudo, né, dizendo que aquilo é droga. Porque às vezes parece e não é, né, gente? Às vezes o cara tá lá com açúcar, o cara tá lá com bicarbonato de sódio e pode parecer que é cocaína. Então tem que ter o laudo, né, para que seja possível a prisão em flagrante. É uma das formas que a lei vai trazer aqui para nós de constatar a materialidade delitiva, né? Então a gente conseguir demonstrar que nesse caso realmente houve crime, né, ligado à questão de droga, tá? Então tem que dizer que tipo de droga que é, se é cocaína, se é heroína, se é maconha, crack, enfim. E a quantidade também, né? Então isso tem que obrigatoriamente acontecer para que eu tenha a lavratura do auto de prisão em flagrante. Outra coisa, né, é que esse auto, ele também é suficiente para que a gente tenha o oferecimento e o recebimento da denúncia, que é a petição inicial, como vocês sabem, tá? Então não precisa de nenhuma outra formalidade aqui no que diz respeito à materialidade delitiva para oferecer a denúncia e também para o juiz receber a denúncia, tá? Só esse laudo já é suficiente. Porém, o que vai acontecer? Eu preciso, se houver condenação, de um laudo definitivo, tá? Isso é muito importante. Então, eu preciso daquele exame químico toxicológico, né, para verificar efetivamente se aquilo é droga mesmo, né? Uma coisa mais científica, mais definitiva, feita por perícia, né, que muitas vezes não vai ser possível na ocasião do flagrante, mas para ter a condenação precisa disso, para que a gente evite algum mal-entendido, né? A pessoa ser condenada por estar portando alguma substância que não é proibida, né? Não é droga, não está lá na lista da Anvisa, tá? Então, cuidado com isso, né? A gente até tem aqui, né, entendimento jurisprudencial, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, admitindo a juntada desse exame após a sentença condenatória, tá? Que é mais ou menos aquela ideia que a gente já trabalhou algumas vezes aqui ao longo do semestre e que a gente vai ver ainda, né, nesse finalzinho de semestre que temos, que é a questão das nulidades, aquela regrinha básica que você já sabe, né? Pas de nullité sans griffe, né? Então assim, se o juiz dá uma sentença sem ter esse laudo definitivo, sem ter sido feita essa perícia definitiva na droga, em princípio isso é nulo. Isso não poderia acontecer, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Esse laudo provisório, ele é possível para a gente fazer o flagrante, para oferecer a denúncia, mas não para condenar. Porém, se depois da condenação tem esse documento, convalida o vício. Percebam isso, né? Porque é droga, então não teve problema, né? O problema é se não tiver esse laudo nunca, né, em momento algum, ou ainda se ele der negativo, né? Se o laudo dizer, não, isso aqui é talco, né? Talco Johnson, não é droga. Então daí vai ter que anular tudo, tá? Então o ideal é que você já tenha essa perícia, né, antes da prolação da sentença. Mas existe aqui essa possibilidade interessante que vocês saibam, tá? Outra regrinha importante, gente, outra regra diferente que é interessante que vocês saibam. Diz respeito aqui à questão da conclusão do inquérito, né? Conclusão do inquérito policial. Então a regra geral, que vocês devem ter estudado no ano passado, é que esse inquérito tem que ser concluído em 30 dias,
se o indiciado estiver preso, ou em até 90 dias se o indiciado estiver solto, né? Sendo possível pedir dilação de prazo, vocês sabem disso, né? Quem faz estágio no Ministério Público, tem contato com alguém do Ministério Público, vocês sabem que a coisa mais comum do mundo é o delegado de polícia pedir dilação de prazo lá para o promotor de justiça, né? Mas a regra geral é essa, 30 dias ser preso, 90 dias se ele estiver solto, tá? A lei de drogas, lá no artigo 51, vai trazer uma regra diferente, né? Que vai dizer que esses prazos podem ser duplicados, ainda que ele esteja preso, tá? Então, isso especificamente para a lei de drogas, a gente não vai falar sobre isso em outros crimes, em princípio, tá? Só para os crimes previstos aqui pela lei de drogas. Outra questão importante diz respeito à destruição de drogas apreendidas, né? Que isso é uma coisa que às vezes vira até motivo de chacotas, né? Que a pessoa fala, a polícia apreende a droga, depois ela vai vender a droga, né? Vai devolver para o traficante, como é que faz? Obviamente isso não vai acontecer, ou não deveria acontecer, tá? Se de vez em quando acontece, está absolutamente errado, não deveria ser assim, evidentemente, né? Obviamente, como vocês estão percebendo. Então, a esse respeito, nós vamos ter duas regras diferentes. Vai depender de como que foi feita a apreensão dessa droga, né? Então, se foi uma situação de flagrante ou se não foi flagrante. Então, se estiver flagrante, vamos seguir aqui de novo o artigo 50 da Lei de Drogas, que vai dizer que a gente vai ter que destruir essas drogas o mais rápido possível, né? Então não é para ficar guardando a droga na delegacia, né? Para evitar justamente, né, esses problemas, evitar que a droga seja furtada, né? Imaginem vocês se os traficantes souberem que a delegacia está cheia de droga guardada lá, né? Vai ser uma alegria, né? Todo mundo vai lá e vai furtar droga e vai ficar todo mundo feliz com isso. Então é claro que isso não pode acontecer, não poderia acontecer, tá? Então é o mais rápido possível. É preciso guardar uma quantidade de droga para o exame definitivo, porque senão você vai ter problema, né? Destrói toda a droga, como que você faz aquele laudo definitivo que eu falei para vocês no começo, que precisava para condenar? Não dá, né? Então eu preciso guardar aqui uma pequena quantidade para que tenha feito esse exame definitivo e também para alguma eventual contraprova, porque o que pode acontecer? Eventualmente a defesa pode pode contestar esse laudo definitivo. Pode falar, não, mas isso aqui não está certo, né? Vamos fazer outro, vamos tirar a certeza. Então, a gente tem que guardar uma quantidade para essas finalidades, né? Para isso que isso vai ter que acontecer. Essa destruição de droga tem que ser fiscalizada, né, pelo Ministério Público e ela vai ser feita pelo delegado de polícia, tá? Justamente para ter certeza que destruiu tudo mesmo, que não está acontecendo nada de errado, né? Assim como também tem que ter vistoria, antes e depois. O certo, hoje em dia, né, vocês sabem que isso é muito fácil, com o celular você faz isso, é você filmar e fotografar, né? Antigamente era mais complicado, quando você tinha aquele filme fotográfico, né, que eu acho que os que são mais novos não devem nem lembrar disso, aquelas coisas de gente velha como eu. Aí era mais complicado você tirar foto, filmar, né? Hoje em dia é super fácil, qualquer celular faz isso, e esse é o procedimento mais adequado, né? O procedimento mais correto é esse, tá? Por outro lado, se eu não tenho flagrante, lembrando que o que eu falei até agora, né, diz respeito às situações em que eu tenho flagrante. Então, se eu não tenho flagrante, então, o que diz a lei? Que tem que destruir em até 30 dias por incineração, tá? Então vai ter que incinerar, tocar fogo na droga, em até 30 dias. Vai ter um prazo aqui um pouco mais rápido, tá? Outra coisa, né? Nós vamos ter ainda, na lei de drogas, alguns procedimentos investigatórios especiais, né? Então são aqui algumas regrinhas que deixam alguns penalistas de cabelo em pé, né? Normalmente, o professor de direito penal não gosta muito assim desses procedimentos mais rigorosos, né? Que às vezes até beiram aí a violação de algum princípio constitucional, tá? De qualquer forma, o que vai ter aqui na lei de drogas, né? Vai estar lá no artigo 53. A gente vai ter aqui alguns meios especiais que dependem de autorização judicial, tá? Então não é assim, o delegado vai lá e faz o que ele bem entende e tudo bem porque a lei está autorizando. Não. Tudo isso depende de autorização judicial e, lembrando o que eu falei para vocês no começo, não significa, né, que as outras regrinhas previstas lá pelo Código de Processo Penal, né, pela legislação processual penal de um modo geral, não sejam aplicáveis aqui. É claro que elas serão aplicadas, tá? Então a gente vai ter que verificar se isso realmente é necessário, né? E aí pedir se for o caso. Vai ter que ouvir o Ministério Público. Vocês sabem que o Ministério Público, em princípio, né, ele é ouvido quando você tem alguma questão criminal, algum processo penal. Mas o que a lei exige é que isso aconteça necessariamente, obrigatoriamente, quando esse procedimento investigatório for solicitado pela autoridade policial,
que é o que normalmente acontece, né? Então, isso vai acontecer, em regra, durante o momento do inquérito policial. Então, vai ser a autoridade policial que vai fazer essa solicitação e aí o Ministério Público vai ser ouvido a respeito dessa conveniência. Se o próprio Ministério Público está pedindo o procedimento, evidentemente, não há por que ouvi-lo, né? Já é ele que está pedindo, então para que nós vamos ouvir o promotor de novo? Não há a menor necessidade disso, tá bom? Então, interessante que vocês notem isso. Bom, o que vai ser possível, né? O que a gente vai ter aqui com um procedimento diferente? Primeiro, famosíssimo, vocês já ouviram falar com certeza, é a questão do agente infiltrado. Então eu posso, gente, colocar um policial, um investigador de polícia, por exemplo, infiltrado na organização criminosa. Então é uma técnica meio perigosa, né, para o policial principalmente, porque ele morre na hora se os outros traficantes descobrirem, mas ele pode se passar para o traficante, né, ingressar na organização criminosa. Tá? Até aí tudo bem. Qual que é o problema? É que muitas vezes, né, para que esse disfarce dê certo, ele vai ter que cometer crime. Não tem jeito, ele vai ter que cometer fato típico, né? Então, essa que é a importância aqui dessa autorização. Porque o que vai acontecer? Que esse agente infiltrado, ele está autorizado a praticar fatos típicos, né? Então, se ele cometer algum crime aí durante essa infiltração, evidentemente um crime que seja necessário por conta da infiltração, a gente vai ter aqui aquela excludente de licitude chamada de estrito cumprimento do dever legal, tá? Então eu preciso ter essa excludente aqui, porque senão a gente vai acabar punindo o policial, o que não faz muito sentido, né? Porque digamos assim que ele é do bem, ele está do lado do que é correto, né? Ele está investigando, está tentando punir os traficantes. Então não teria muito sentido nós punirmos esse policial aqui nesse caso, tá? Então por isso que tem aqui essa regrinha, tá? Bom, outras coisas que temos aqui importantes. Temos aqui chamada a ação controlada, tá? Que também é chamado de flagrante, retardado ou diferido, tá? Então o que vai ser isso? Em princípio, gente, pelas regras de flagrante, que vocês devem ter estudado no ano passado, eu preciso, né, fazer a prisão em flagrante imediatamente. Aconteceu o flagrante e o policial ele tem a obrigação de fazer a prisão em flagrante. A lei de drogas autoriza aqui nesses casos que o policial retarde, espere para fazer a prisão em flagrante, né? Para que ele consiga mais provas, né? Para que ele consiga prender mais pessoas. Então é aquela ideia, né, de você buscar um benefício maior. Então você vai tentar fazer uma coisa melhor, né? Então você acaba, entre aspas, né, desrespeitando uma regrinha, mas para ter um benefício maior, tá? E a última coisa que tem, essa não é difícil, mas é importante que vocês dominem, porque quem vai seguir simplesmente a lei seca pode errar, aliás vai errar, vocês já vão entender por quê, diz respeito ao interrogatório. Porque aqui aparentemente nós temos uma divergência. O artigo 57 da Lei de Drogas fala que o interrogatório deve ser no início do processo penal. Tá? E o Código de Processo Penal, lá no artigo 400, que nós já estudamos, vai dizer que isso deve ser no final. Tá? O que vale, gente? Vale que é no final. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, adotou isso em 2008. Portanto, 2 anos depois da Lei de Drogas, que é em 2006. E é mais favorável para o réu que seja no final. Porque aí ele vai poder se defender a partir de todo o conjunto probatório que já existe. Tá? Então, o que prevalece é isso, que muito embora na Lei de Drogas, né, esteja escrito que o interrogatório deve ser no início, na prática ele é feito no final, e temos aqui entendimento do STF nesse sentido, que vai dizer de um modo geral, né, que para todos os procedimentos especiais, inclusive para o de drogas, o interrogatório vai ser no final, por ser mais benéfico ao réu e por ser o que é previsto pelo Código de Processo Penal. Tá bom, gente? É isso por hora. Muito obrigado e até a próxima.